Povo de Deus, vamos partir da ideia de que todos sabem acerca da importância para irmãos na fé em Jesus Cristo de congregarem, isto é, de participarem do culto público bíblico. Afinal, ensina Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E no Velho Testamento, também o profeta Isaías, no capítulo 56, versículo 8, nos ensina sobre congregação. Assim diz o Senhor, Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Bem, meus irmãos, não vamos, portanto, abordar sobre este assunto. A propósito, eu tenho um vídeo neste canal que eu vou colocar aqui na descrição, caso alguém se interesse em saber sobre a obrigação do crente de participar dos cultos, escolhendo uma igreja. Então, eu vou colocar aqui abaixo no canal. Na verdade, há muitos fatores que afastam as pessoas da igreja bíblica. Um fator preponderante é a falsa noção do significado do culto bíblico, ou culto público. O culto e a igreja, quando eu falo culto e a igreja, se confundem. Muitos acreditam, infelizmente, que o culto é um lugar semelhante a qualquer evento, por mais importante que este seja. Um lugar em que a vontade do homem deve ser prestigiada, às vezes até um lugar de distração, de entretenimento ou mesmo um mero lugar de encontros. E nesse pensamento antibíblico, muitas igrejas querem se tornar atrativas, ainda que os movimentos nesse sentido destoam da palavra de Deus. Dito isto, o meu objetivo neste vídeo é enfatizar sobre o culto em si, quando o corpo de Cristo se reúne para glorificá-lo. E o faço compartilhando o relevante artigo A Dignidade do Culto Cristão, de autoria do pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Jaguaribe, Estevão Domingos de Oliveira Neto, que com certeza nos trará a compreensão necessária para entendermos da importância do culto público. É claro que é um artigo, mas mesmo assim, sendo sucinto, pelas suas características, ele enfatiza de forma magistral aquilo que precisamos saber minimamente sobre o culto bíblico. Eu vou fazer a leitura que provém aqui do boletim dominical da igreja e com a citação de versículos que o reverendo faz, nós vamos fazer a transcrição para facilitar mais ainda o entendimento daqueles que estão compartilhando conosco esse momento espiritual. Então vejamos aqui a dignidade do culto cristão. Reflitamos, irmãos, sobre essa palavra muito importante na vida de muitas pessoas, na vida de todos nós. Então, diz o autor do texto, pastor Estevão, de todos os fundamentos que caracterizam a vida
da igreja cristã, o culto é o mais importante. É no culto que a presença de Deus se faz notar, instruindo, corrigindo, consolando e transformando vidas. É certo que o Senhor está presente na vida pessoal do crente, mas, com toda certeza, Ele está presente de modo muito especial na comunidade dos salvos que se reúne para servir e adorar. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, a citação de alguns textos bíblicos que reforçam, que sedimentam o argumento do autor do artigo. Então eu vou citar aqui, eu vou fazer a transcrição no caso eu estou utilizando a versão Nova Almeida atualizada. Então comecemos com Isaías 57:15. Veja bem. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Agora, 1 Coríntios 3, versículo 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Como viviam os convertidos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E finalmente aqui na citação, primeira citação de versículos, João 4, 23, 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa citação foi feita pelo autor do artigo, e reforçando o seu entendimento no primeiro parágrafo e continuando sobre a dignidade do culto. É no culto que o nome de Deus é exaltado, em cânticos e orações, com a força que decorre da união de vozes, pensamentos e corações
contritos. O Salmo 34:3 fala sobre isso. Diz: louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Continuamos. É no culto que a plenitude espiritual dos adoradores se expressa em salmos, hinos e ações de graça. Efésios 5, 18, 20. E não vos embriagueis, com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O culto é um momento de alegria e contentamento. No culto, Deus é adorado e servido com toda intensidade e exclusividade. É no culto cristão bíblico que o alimento espiritual é distribuído aos crentes por meio da pregação da palavra, que nutre, vivifica, ensina e admoesta. Segundo Mateus 4:4, temos aqui, Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só do pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. No culto, o nome de Deus é glorificado mediante a pregação da palavra. Assim, não há dúvida de que a experiência do culto comunitário representa uma valiosa e incomparável oportunidade de comunhão e fortalecimento espiritual para todos os crentes. O culto, no entanto, não pode ser concebido como uma festa religiosa preparada para contemplar os desejos humanos. O culto deve ser realizado dentro de critérios instituídos pelo próprio Deus na sua palavra. Em geral, todos que se encontram para cultuar declaram que estão agindo de conformidade com os preceitos das Escrituras. Na prática, contudo, não é assim. O Deus Trino é o alvo exclusivo da adoração. A adoração deve partir do íntimo do crente, ser verdadeira e sincera. Nós temos aqui, neste quinto parágrafo, a citação de João 4:24. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O culto deve ocorrer num ambiente de decência e ordem. 1 Coríntios 14, versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. No culto, o crente deve ter a alma mergulhada em reverência e santo temor. Hebreus 12, 28, 29. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável,
retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, no culto, o crente deve ter a alma mergulhada em reverência e santo temor e reconhecer Jesus Cristo como o seu mediador. E aí vamos ler Efésios 2, versículo 18. Porque por meio dele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. E 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Finalmente, irmãos, o 6º e último parágrafo do texto, a dignidade do culto cristão, conclui assim: portanto, o culto deve ocupar um lugar central na vida do crente. Vou repetir, o culto deve ocupar um lugar central na vida do crente. O culto não deve ser tratado com indiferença. Não poderemos cultuar de modo aceitável sem que tenhamos o coração contrito e reverente de verdadeiro adorador. E aqui ele refaz a citação, repete a citação de João 4, 23 e 24, que é muito importante, irmãos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, fica aqui a reflexão, a meditação profunda que devemos fazer sobre a importância do culto. E que muitos de nós, talvez, tenhamos, pela questão de um costume mesmo, de uma tradição que vem de tempos bem remotos, e que o culto é algo que não deve ser, que muitas pessoas não consideram, quando na realidade o culto é no culto, como vimos, em que aprendemos a palavra de Deus, e a gente sabe que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E não devemos simplesmente nos tornarmos indiferentes ao que a Bíblia nos ensina sobre isso. Então é lá no culto, sempre no culto, que nós recebemos do Senhor as instruções, as orientações espirituais necessárias para que possamos caminhar na jornada até a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, o convite é para que façamos essa reflexão, mas que seguindo aquilo que Jesus ensinou em Mateus, no final do Sermão do Monte, quando ele nos diz que aqueles que ouvem a palavra e não as praticam, certo? É mesmo que um homem sensato, um homem prudente, porque quando vem todas as influências negativas, as aflições, as tribulações em suas vidas, as crises, simplesmente eles não recebem a segurança do Espírito Santo, ou seja, proveniente da fé, para poder atravessar, ultrapassar o dia mau. Então fica aqui esse convite para a reflexão, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Então até a próxima, se Deus quiser. Amém.